Senhoras e senhores, finalmente o bicho papão foi derrotado. Pelo visto, a França não vai conseguir chegar na final, não vai conseguir chegar à sua terceira estrela. E quem consegue chegar lá, quem consegue derrotar eles é a Espanha. Para você que estava pensando que a Espanha não teria chance nenhuma, ou até poderia ter, porém chances mínimas, né? A Espanha veio, cara, e não só ganhou, como basicamente humilhou a França, cara. Porque vamos ser sinceros, se a gente for olhar em questão de números, a França foi completamente vergonhosa e completamente um vexame, tá ligado? Principalmente por jogadores da França que são estrelas todos praticamente. Fora isso, cara, a gente muda completamente o histórico de quem pode ser a chuteira de ouro, que querendo ou não, o Mbappé tinha completas chances de talvez ganhar e até talvez ganhar uma bola de ouro, que pelo visto não vai acontecer, então muda completamente as estatísticas. Mas vamos lá, rapaziada. Começando pelo relacionado do lado da França, a gente tem um Magna no gol, Digne, um Upamecano na zaga, Koundé, Saliba, a volta do Tchouaméni, que estava no lugar do, ele entra no lugar do Koné, Hobbit, eu sempre chamo de Hobbit, mas é Hobbit, alguma coisa assim. Dembélé e o ataque que todo mundo conhece, Kylian Mbappé, Michael Olise e Barcola, que entra mais uma vez no lugar do Doué. O Doué, ele entra meio que só no segundo tempo. Mas vamos lá, rapaziada. O que que a gente tem? A Espanha, mais uma vez chegando na sua segunda final. A primeira foi em 2010 e eles ganharam, e a segunda é agora. Seguinte, o que que a gente tem, cara, no primeiro lance? O juiz se complicando. E cara, não só nesse lance aqui, como em outros lances, cara, a gente percebeu que o juiz, com todo o respeito do mundo, cara, extremamente fraco. Eu achei que o juiz ele tava errando muitas coisas simples e muitas coisas até que um pouco mais chama o VAR que resolve, não tá chamando o VAR e não tava resolvendo. Não só esse lance, cara, que pra mim aqui o Ollis deveria ter tomado amarelo e a não ser que deu amarelo e eu não vi, ele não tomou, apesar que nesse lance aqui em específico, ele meio que tira o pé, mas ainda acerta. Então eu ainda acho que deveria ter tomado um amarelo. Como eu tinha falado, não só nesse lance, porém, como em outros lances também, a simulação do Dembélé. Cara, isso daqui é completamente amarelo. Se eu não me engano, é o jogo da Argentina, cara, tem aquele jogador que basicamente acaba com o jogo da Suíça. Eu acho que é Ambola, alguma coisa assim o nome dele, desculpa, eu não vou lembrar. É exatamente o mesmo lance de simulação. E o Dembélé não toma. Então, mais uma vez, cara, o juiz, quem diria, né? O juiz sendo completamente questionável por uma semifinal. Que, por exemplo, esse próprio lance aqui, talvez com o amarelo do Dembélé, ele poderia ter que tomar um pouco mais cuidado e ainda assim a taca seria maior. E no do lado de lá também, cara, um monte de vezes, talvez, se eu não me engano, o próprio Yamal tem um lance que ele acerta o próprio Mbappé, que eu daria um amarelo, ele dá só a falta e não dá amarelo, se eu não tiver enganado, tá? Mas enfim, cara, meio duvidoso esse juiz e enfim, é isso. Mas enfim, cara, no primeiro lance, agora sim, do primeiro tempo, pênalti para Espanha. Aqui, cara, o jogador da França deu um completo vacilo. Porque vamos ser sinceros, a bola, eu não vou mostrar o lance em si, né? Porque senão eu tomo strike de novo. A bola em si, cara, ela meio que bate no braço do Yamal e o próprio Mbappé fala isso. E o cara basicamente chuta o Yamal meio malandro, né? Meio sagaz, consegue pegar esse pênalti que consegue basicamente abater de certa forma o time da França. Como sai esse gol de pênalti? Ele vai pra bola. Eu acho que fiquei. Ah, tá sem som. Ele vai pra bola, se prepara, chuta no gol e o goleiro até que cai pro lado dele, mas ele acaba fazendo gol e sai comemorando. Cara, depois disso, a gente tem uma França completamente dominada. E é a primeira vez, que aqui até um detalhe, é a primeira vez, cara, que a França começa atrás do placar. A França, ela sentiu muito nesse primeiro tempo, não só o primeiro como o segundo, mas depois desse gol, cara, a gente sempre é acostumado a uma França sempre indo pra cima. E eles até tentam, cara, mas realmente não dá certo de forma alguma pra eles. É impressionante. E o maior exemplo que eu posso dar, cara, é o quão fácil, a facilidade tava tendo a Espanha de penetrar, de infiltrar na zaga da França.
Como eu vou dar exemplo pra vocês aqui, cara, um lance basicamente que ia sair um senhor golaço, a bola sai do Rodri, o Rodri toca pro, se eu não me engano, o Yamal toca pro Dani Olmo toca pro Yamal, toca pro, eu acho que aqui é o Yassabal. Ele toca e não faz o gol. Só que lances como esse mostram a facilidade que a Espanha tá batendo pra cima da França. A França, cara, não tava dando absolutamente nada certo. E o bizarro, 45 minutos, que calma que eu ainda vou falar mais sobre isso. 45 minutos, zero chutes ao gol. E basicamente o primeiro tempo, que eu achei até que um pouco mais fraco, ele termina assim: um para Espanha, zero para França. Em questão de números, cara, raridade, a gente tem 45% de bola para França contra 55 para Espanha. Claro que não é uma distância muito grande em questão de posse de bola, mas ainda assim o normal é sempre a França dominar. Em questão de chutes, a gente tem 5 chutes da Espanha contra 2 da França. E o mais bizarro, um chute da Espanha contra zero da França. A França não chutou absolutamente nada no primeiro tempo. E querendo ou não, eu sei que, pô, você é brasileiro, quer falar dos outros. É uma vergonha, cara, pra França não dar um chute. Isso mostra o quão qualificado e o quanto. Como é a palavra? Responsáveis o time da Espanha. Que eles mostram que não adianta de nada você ter um time de estrelas, igual como a França tem, porque ali, meu Deus do céu, ali é estrela pra todo lado, provavelmente você conhece todos os jogadores. E do lado de lá, a gente tem uma Espanha que provavelmente às vezes você conhece ali só o Yamal, o Pedro, o Rodri, né, por causa do Vini. Mas ainda assim funciona muito mais, cara. E é impressionante o quanto eles conseguiram dominar esse primeiro tempo. Não é à toa, cara, que no segundo tempo, quando começa, a gente vê uma coisa que a gente não via da França, né? Principalmente em todo o campeonato. A França que tem o costume de chutar a bola para frente para meio que pressionar os jogadores enfim, seu adversário, ela não faz contra a Espanha. Por quê? Porque a França percebeu que a Espanha eu sei que é até bizarro falar isso, né? Mas agora depois do jogo é até um pouco normal. A Espanha era superior à França. E eles estavam aceitando isso. Eles não chutam a bola pra frente, eles não chutam pra lateral pra poder ficar pressionando. Eles começam a tocar como um time normal faz, né? Isso mostra, cara, o quão assustador a Espanha pode chegar numa suposta final, não. Vai chegar numa final contra talvez a Argentina ou a Inglaterra. Enfim, depois disso, cara, o que que a gente tem? Desculpa até dar uma enroladinha, né? A gente tem o gol do Pedro Porro. Eu vou mostrar logo o lance pra vocês, vamos lá. Uma bola. Opa, eu até pulei sem querer. É aqui. Uma bola saindo do próprio Pedro Porro, ele troca no Dani Olmo, mais uma vez o Dani Olmo participando. Inclusive, cara, comparado à última partida, que ele não apareceu tanto, nessa partida aqui ele aparece bastante. Ele toca pro o Dani Olmo meio que todo desengonçado toca pra ele, ele chuta e faz o gol e sai comemorando. Cara, o Pedro Porro é como eu já tinha até comentado, e eu vi também muita gente comentando, ele é aquele famoso herói que ninguém espera. É claro que o gol da vitória foi o do outro jogador da Espanha, que inclusive eu até esqueci aqui de cabeça, que é até um nome Yazabal, eu acho que é assim que se pronuncia. O gol de vitória é dele, né? Mas ele consegue completar, distanciar assim pra França não ter chance. Mas é engraçado, cara, que o Pedro Porro é o tipo de jogador que provavelmente você não vai lembrar. Porque, pra quem não conhece, ele é titular do Tottenham. Então, meio que é meio difícil também. É o normal você não conhecer. Mas mesmo assim, cara, ele é aquele jogador que eu vou dar o exemplo assim do próprio Brasil, né? Ele é o famoso Martinelli. É aquele jogador, cara, que se você fosse falar a escalação, você dificilmente vai lembrar dele. Então, ele ainda assim consegue aparecer. Inclusive, ele consegue fazer o seu segundo gol. Um ele faz, se eu não me engano, na fase de grupo. E o outro agora ele faz hoje. Então, querendo ou não, ainda assim ele consegue trazer grande contribuição, apesar de ser um lateral, tá? Caso você não tenha se ligado, ele é lateral. Enfim, depois disso, cara, vamos lá. O que que a gente tem? Opa, até pulei aqui se querer. A gente tem, cara, o Yamal aparecendo
Inclusive, eu vou mostrar logo o lance pra vocês, pra gente dar uma comentada, porque a gente tem um número aqui pra comentar sobre ele. O Yamal, cara, na oportunidade que ele tinha, ele pega a bola, inclusive muito nervoso, né? Ele puxa pra dentro e faz o gol e sai comemorando. O Yamal, cara, até esse momento aqui, por mais que ele tenha feito esse gol, por mais que ele tenha contribuído em algum momento, o Yamal ainda tá devendo gol. Ele só fez o gol dele da estreia. Ainda assim, mais uma vez, eu sei que ele tá contribuindo até que mais defensivamente do que fazendo ofensivamente. Mas ainda o Yamal, cara, ele ainda não apareceu 100% no jogo. Eu pensei que esse jogo aqui, principalmente se ele talvez tivesse dado uma assistência ou ter feito gol, ele iria aparecer mais. E não é o que acontece. Então, provavelmente, se o Yamal for brilhar, se ele for puxar o protagonismo dele, provavelmente vai ser na final. É o último jogo que ele tem pra acordar pra Copa do Mundo. Porque se você for botar um todo, não foi uma grandiosa Copa do Mundo. A não ser que ganhe, né? Aí vai passar batido tudo que eu tô falando aqui. Mas enfim, cara, é bizarro parar pra pensar que isso daqui pode acontecer. O Yamal pode ganhar uma Copa do Mundo com 19 anos, cara. E, mais uma vez, mais sendo bizarro ainda, cara, é que se ele ganha essa Copa do Mundo, tem tudo pra ele ganhar uma bola de ouro. Porque, por exemplo, a gente viu, né, que esse ano, no caso a temporada passada, eles só ganharam, o Barcelona só ganhou a La Liga, né? Mas aí a gente viu, cara, que quando você ganha a Copa do Mundo, a gente pode pegar o maior exemplo do próprio Haaland, que ganha na temporada 22-23, é que basicamente o Haaland ganhou tudo que poderia ter ganhado naquele ano, ganhou até de maior artilheiro. Porém, teve um tal de Messi que ganhou a Copa do Mundo e aí lascou total o Haaland. Então, se a gente for pegar em base essa performance, esse estilo de o que conta é a Copa do Mundo, não importa o que você ganhou antes disso, o Lamine Yamal só ganharam praticamente a La Liga. Então, se ganhar a Copa do Mundo, apesar do próprio PSG ter ganhado, enfim, bola de ouro não, a Champions League e o campeonato francês, não vai contar de nada. Isso eu tô pegando em base, tá? Com o que aconteceu com o Haaland. Enfim, depois disso, cara, o que que a gente tem? Se o Yamal jogou bem, a gente tem um completo Olise, e não só o Olise, mas o Olise eu vou pegar em base, tá ligado? Porque é um dos caras que geralmente é o normal da assistência, fazer gol, junto com o Mbappé, e dá muitos dribles. O Olise foi muito abaixo nessa partida. Eu tô tentando não puxar um quase apagado, mas se você quiser falar um apagado, também você não vai estar totalmente errado. Em questão de números, cara, o que eu peguei aqui do Olise, ele tem 4 cruzamentos, um acerto. Bolas longas, de 3 bolas ele acertou 2. Em dribles, ele tem 2 dribles e acertou 0. E não só o Lise, tá? Mas eu tô pegando mais o Lise porque realmente ele foi muito abaixo, cara. Ele termina a partida com 6,4. E eu ainda tô achando muito, cara, porque ele não fez absolutamente nada. Sai ele e entra o Cherki. Aí o Cherki enfim, 6 por meia dúzia, não muda quase nada, né? Tirando a parte do gás. Mas como eu falei, cara, não só ele, basicamente todos os jogadores da França estavam muito mal. Principalmente depois do segundo gol. A França, é até bizarro falar isso, a França foi completamente dominada pela Espanha. E isso mostra, cara, que a Espanha não, a França, ela é até esse bicho papão. Mas só quando pega times medianos ou times que são bons, mas não são a elite da elite. Porque vamos ser sinceros, né? Eu não quero sempre puxar essa se passar de pano, como é que eu posso falar? Essa forçada. Mas realmente, cara, os times de elite hoje em dia são a Espanha, a França, a Argentina do Messi, né? Porque vamos ver como é que vai funcionar depois que o Messi sair. A Inglaterra. Aí, cara, você pode botar times, enfim, que às vezes não deram tanta sorte, como o próprio Portugal, né? Que tem um timaço, mas só no papel. Ou até o Brasil também, você pode botar também nesse time já fora um pouquinho da elite que é um time muito bom no papel, mas quando você vê no jogo jogado, quando você vê no coletivo, não funciona. Mas enfim, cara, não só, como eu tinha falado, não só como o Olise, o próprio Tchouaméni, cara, que foi a melhor nota com 6,8.
A melhor nota da Espanha foi 7,8. E por curiosidade para vocês, cara, o próprio Mbappé também foi muito mal. O Mbappé, cara, ele aqui já abrindo um questionamento para vocês, o Mbappé, ele deu zero chutes ao gol. Sendo centroavante, zero chute ao gol. Pra vocês verem o quão qualificado o próprio Cucurella, tá ligado? Tava conseguindo ajudar bastante na defesa e o time todinho da Espanha, cara, era perfeito. Porque pra você conseguir parar o Mbappé, você tem que ser um time extremamente eficiente. Inclusive, cara, com a saída do Mbappé, abre uma grande margem dos demais jogadores que podem ganhar essa chuteira de ouro. Porque, né, você tem um Messi, né, mas o Messi meio que conta porque tá empatado com o Mbappé. Porém, ele abre margem pro Haaland, que tá com 7 gols, com Bellingham, meio campista, que eu já tinha comentado bastante sobre ele no último vídeo, com 6 gols, e Harry Kane com 6 gols. Abaixo dele, se eu não me engano, tá o Dembélé, mas agora não conta mais, e o Vini também, mas agora também não conta mais, cara. Então abre uma grandiosa margem para ele. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o próprio Mbappé, cara. Depois disso, a gente tem que dar uma comentada, pra mim, pelo menos, o melhor jogador da partida. Você pode botar talvez o Yamal, porque é a estrela, o protagonista do time. Você pode botar o Pedro Porro, que fez o gol, né? O segundo gol. O Yassabo também você pode colocar que faz o primeiro. Mas, cara, de verdade, pra mim, ele é o melhor jogador da partida. E o quão valorizado foi o Cucurella nessa Copa do Mundo. Porque você imagina, cara, que se o Real Madrid fosse comprar apenas depois da Copa do Mundo, o quão esse jogador não estaria caro. Inclusive, eu até esqueci de anotar aqui o quanto o Real Madrid comprou, mas bote aí nos comentários para você me lembrar. E cara, pra mim, ele foi um dos melhores, se não foi o melhor da partida. Em questão de números, cara, aqui do Cucurella, ele tem 7 contribuições na defesa. De desarme, ele tem 4 desarmes, 3 acertos. Então, tipo, quase 100% de aproveitamento. Então, cara, de verdade, grandiosa partida, tá? E melhor ainda pro próprio Real Madrid, que pelo menos até agora, nesse momento da Copa do Mundo, tá vendo que fez uma excelente contratação, né? Mas enfim, cara, a partida ela termina assim. A gente tem uma Espanha na final, a sua segunda na história, e a primeira ela ganhou, né? É provavelmente vai pegar ou uma Argentina de Messi ou vai pegar uma Inglaterra de Harry Kane e Bellingham. Tem tudo para ser um senhor jogaço, independente do qual for dos times, mas eu torço para que seja a, a Inglaterra. Mas vamos ver, cara. Tem tudo para ser um senhor jogaço. A gente tem que esperar agora. Vamos torcer amanhã pela Inglaterra, porque a gente não pode ver a Argentina indo para final. Mas é isso, cara. Muito obrigado por você ter me acompanhado até esse momento aqui. Eu sempre tô me esforçando ao máximo para gravar vídeo aqui para vocês. É a primeira Copa do Mundo que eu tô cobrindo aqui, gravando vídeo. E é isso. Deixa o like, bota aí nos comentários para qual time você tá torcendo. Tamo junto. É nóis.